Glória a Deus. Como é maravilhoso estar à casa do Senhor. Como é bom poder sentir a presença dEle. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra especial para a sua igreja. Nós estamos na terceira semana da campanha. E algo que Deus tem falado ao meu coração, a nossa posição. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós entendemos quem é o Senhor na nossa vida, nós vamos caminhar pela palavra, nós vamos caminhar pela verdade do Senhor, nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, através da mensagem vitoriosa, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para mim, mas também é um dia muito especial para você. Nós recebemos o fôlego de vida, nós recebemos a grande oportunidade, uma rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Você já parou para pensar que grande oportunidade é essa que nós temos? A oportunidade de estarmos aqui para glorificar o Senhor e exaltar o seu nome. A palavra do Senhor ela é rica, a palavra do Senhor ela é soberana, a palavra do Senhor ela tem poder. A palavra do Senhor, ela traz em nós a certeza da vida em Cristo Jesus. O povo de Deus, a igreja de Deus, é uma igreja vencedora. Homens e mulheres não podem caminhar, achando que tudo que na nossa vida nós estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para sermos acusados pelo inimigo, porque esse é o papel dele. É tirarmos nós da presença, do foco do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela nos conduz para um caminho de vida e de vitória. E hoje, o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós nessa noite. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no seu nome, no sangue dele, que nos resgatou do lamaçal do pecado, nada pode impedir a bênção de Deus vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não há poder, não há inimigo, não há demônio que possa impedir a palavra do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E na terceira semana da campanha, quero falar para os irmãos, o pastor não estar hoje aqui. Ele está, vocês viram, mas ele vai pregar em outra igreja, na igreja do Cerrado. E ele pediu que nós pudéssemos estar trazendo a palavra nessa noite. E eu tenho muito temor no meu coração. Todas as vezes que, pela misericórdia do Senhor, nós vamos trazer a palavra dele, há um temor no meu coração. Há um temor, sim, de estarmos levando a mensagem dele. Porque nós não somos dignos, mas ele nos resgatou do lamaçal do pecado. E eu e você hoje estamos aqui, porque somos filhos. E todo filho vai desfrutar da presença e do poder, da glória e da bênção do seu Pai. É por isso que nós estamos aqui essa noite. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos. É o texto dessa campanha. Romanos capítulo 8, versículo 35. Deus soberano, Senhor santo, fale conosco essa noite. Pai, enche os nossos corações da tua palavra. Romanos 8, do versículo 35 em diante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Santo, santo, santo é o seu nome. Romanos 8, do 35 diante, diz assim a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aqueles que nos amou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse amor. E quando começamos essa campanha, e Deus foi falar no coração da igreja, a primeira coisa que nós recebemos foi, e nós entendemos o que é a graça. A graça é um favor não merecido, a qual eu e você estávamos destituídos da presença de Deus, eu e você estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos andando neste mundo desgarrado, como pecador, sendo acusado pelo inimigo, sendo acusado pelos a qual estavam fazendo de nós escravo deste mundo. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela veio nos resgatar,
ela veio nos dar a verdade, ela veio nos trazer a vida através da graça. Foi pela minha vida e pela sua vida que ele foi à cruz. Foi pela minha vida e pela sua vida que ele decidiu ir à cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a palavra do Senhor ela é muito clara sobre a graça. Mas agora nós entendemos através da primeira chave, que é a graça. A segunda chave que foi ministrada nesta campanha foi a fé. E eu costumo falar desses dias que a fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento que hoje nós estamos crendo, eu tenho muita fé em Deus e amanhã já passou. A fé, ela é fidelidade. Fé é fidelidade. É uma vida, sim, uma vida contínua de obediência a Deus. Quando o Senhor, ele chamou Abraão, e a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, não é porque Abraão tinha um sentimento. Abraão, ele decidiu obedecer a Deus e ter uma vida de fidelidade constante com Deus. Ele não desviou do propósito, mas ele teve uma vida de obediência. Nós precisamos entender que fé não é uma situação, ela acontece esporadicamente. Fé é uma continuidade de nós andarmos com Deus em obediência, fidelidade constante em tudo que nós vamos fazer e em tudo que eu e você vamos falar. E agora a terceira chave do que Deus tem colocado no coração da igreja, que nós vamos aprendermos, irmão, a autoridade. A terceira chave dessa noite, dessa campanha é a autoridade. Quem nós somos? Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Nós cremos no Senhor pela fé nele, tudo que ele fez. Nós cremos pela fé, por ouvir a palavra de Deus. Agora que nós fomos salvos, nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, e nós entendemos, nós temos fé nesse Deus vivo. Agora nós vamos usar a autoridade. E o crente, homens e mulheres que converteram seu coração ao Senhor Jesus, ele precisa exercer essa autoridade em Cristo Jesus. Todos nós que exercemos essa autoridade, nós vamos agora a declarar na nossa vida, vamos ter uma posição a qual nós já somos vencedores nessa posição. Mas muitos de nós não entendemos a autoridade. Muitos de nós entendemos que outras pessoas são mais capacitadas, outras pessoas, elas foram escolhidas para Deus, para orar, para interceder por outros, mas todos nós recebemos a autoridade delegada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós entendemos que essa chave ela é poderosa, e nós vamos usar ela de uma forma eficaz, inimigo, irmãos, Satanás, ele não vai mais, irmão, brincar com a sua vida, com a sua casa. Ele não vai mais, fazer situações de destruição dentro da sua vida. Agora nós somos filhos. E a palavra do Senhor, ela diz, né, que nós estamos na posição de vencedores. Como agora nós usarmos essa autoridade? Aonde que na palavra nos afirma que nós já somos mais do que vencedores. Ela diz que nós somos mais do que vencedores, mas receber essa autoridade. Por que nós vamos receber essa autoridade? Aonde que começa essa autoridade? Aonde Deus deu essa autoridade para o homem, para mim e para você? Porque o Senhor, quando ele constituiu o homem lá no Jardim do Éden, ele fez todas as coisas. Ele fez tudo ali no Jardim do Éden. E ele colocou o homem lá dentro do Jardim do Éden. E ele deu uma ordem para aquele homem. Ele capacitou, ele deu autoridade para Adão, para governar sobre todas as coisas. Ali foi um momento a qual Deus ele deu autoridade para a sua igreja. Deus deu autoridade para aquele que era para governar naquele lugar no Jardim do Éden. Porque ali Deus preparou tudo para mim e para você. Mas aí o Senhor ele chega para aquele homem e fala assim para ele: olha, você vai governar sobre tudo agora. Eu tenho dado toda a autoridade para você. Você vai fazer todas as coisas aqui. Porque, irmão, o que Deus fez? Aonde Deus colocou o homem? Deus colocou o homem no Jardim do Éden. Deus colocou o homem no melhor lugar que eu e você poderíamos imaginar, porque ele preparou tudo para nós. Não foi esforço nosso, não teve nenhuma luta, não teve nada. Deus primeiro ele fez todas as coisas, ele colocou o homem ali no Jardim do Éden e ele deu uma ordem para ele. Ele falou: agora você vai governar. Existe um princípio aqui da autoridade de Deus sobre o homem e sobre todas as coisas. Agora nós, por causa do pecado, nós somos destituídos desta autoridade.
E nós, como irmãos em Cristo, nós como filho do Deus vivo, agora existe um plano de Deus para que Ele devolva para nós a autoridade que o homem foi, ele lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, ele abriu mão dessa autoridade. Mas a nós, como homens e mulheres de Deus, porque, irmão, quando nós entendemos o que é autoridade, quando nós entendemos quem nós somos, irmão, quem é você? Quem foi aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Foi o próprio Deus. Jesus Cristo, Ele destituiu da sua glória. O que eu queria que você agora, pudesse entrar dentro da vontade perfeita de Deus. Ele chega para o seu filho e ele fala para ele: agora vamos cumprir, o plano original de restituição do homem, porque o homem está perdido. O homem, ele não tem mais nenhuma direção. O homem, ele está condenado à morte, ao pecado. Mas agora nós vamos fazer o plano nosso acontecer na vida do Beto, na vida de cada um aqui. E Jesus Cristo, ele decide, destituir da sua glória, da posição de autoridade. Jesus Cristo, ele vem a esse mundo como homem. Ele vem a esse mundo foi o mais miserável entre todos, porque ele foi subjugado pelo mundo, para que eu e você pudéssemos ter essa autoridade. E quando ele vem da sua glória, ele vem como homem. Deixa eu te falar algo que você sempre toca no meu coração. Jesus Cristo, ele sentiu tudo que eu e você sentimos hoje. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele teve um momento que ele, quando ele estava orando ao Pai, ali naquele momento, ele chega para o Pai: Pai, se puderes, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, porque o que ele estava carregando sobre ele era o meu pecado e o seu pecado. O que ele estava fazendo ali era trazendo sobre ele toda a acusação, para que nós pudéssemos usar a autoridade a qual ele tinha dado para mim e para você. Ele deu através de morte de cruz. E muitos de nós vivemos na tristeza. Muitos de nós vivemos como se fôssemos os maiores derrotados aqui neste lugar. Nós começamos a colocar a culpa nas pessoas, nós começamos a colocar a culpa na circunstância, mas nós esquecemos da posição que eu e você está. E qual que é a posição que você está? Qual é a posição que você está hoje? Você está na posição de autoridade? Você está na posição verdadeiramente de um filho que entende que o seu pai te ama verdadeiramente? E como ele nos ama de tal forma, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, nem eu e nem você podemos mensurar esse amor. Não temos como mensurar esse amor. O que nós temos que aceitar, na verdade, é a nossa carne fraca, é a nossa carne que todos os momentos das dificuldades na nossa vida, nós começamos a murmurar, nós começamos a falar de coisas a qual Deus não nos ensinou, mas se tem alguém que chega para nós e fala: isso não vai dar certo, nós começamos a acreditar na palavra do mundo e não acreditar na palavra de vida, que é a palavra do Deus vivo. E se ele diz que eu e você recebemos autoridade, agora em Cristo Jesus, nós precisamos agora ter essa posição de autoridade. Irmão, deixa eu falar para você, eu sempre tenho falado para os irmãos, um dos meus menores problemas hoje, e entendendo o que é autoridade, é Satanás. Porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. A Bíblia afirma que nós somos a autoridade sobre ele. Você pode entender o que é isso? Você pode entender o que Deus está falando essa noite para a igreja? Porque ainda nós estamos sofrendo em determinadas áreas da nossa vida. Porque ainda nós choramos ainda e não posicionamos de forma que Deus está falando: ei, eu tenho dado autoridade para você. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 1. Porque um plano de redenção. Houve um plano de redenção para a igreja. E Deus, ele falou para mim e para você algo fantástico, que aqui começa a entendermos quem nós somos e porque essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. João 1,12. Olha o que diz o Senhor. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que crerem em seu nome. Então agora aqui, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Jesus está falando para mim e para você. Quem falou aqui é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele falou aqui, olha, todos quantos creram e me receberam, eu tenho dado poder. Poder fala de autoridade. Então agora é direito meu, direito seu. Nós somos filhos. Então a mesma autoridade que está sobre Jesus é a mesma autoridade que está sobre a igreja. É a mesma autoridade que está sobre a sua vida. Se posicione agora como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós temos que sair aqui essa noite compreendendo que porque nós recebemos a autoridade. Recebeu a autoridade quem confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós agora passamos parte, nós somos filho. E como filho nós recebemos a herança, a bênção do Pai. Então eu e você agora nós somos revestidos de todo o poder. Todo o poder está sobre a sua vida. Todo o poder está sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sabe, Satanás, ele não vai mais fazer cirandar na sua casa. Ele não vai mais, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando ele trouxer uma palavra, você o repreende em nome do Senhor Jesus, com o poder que Deus delegou a você e a mim. Irmão, Satanás, quando ele ouvir falar do seu nome, quando ele ouvir falar de você, ele vai bater em retirada, porque ele sabe que ali vai um homem, uma mulher de Deus. Um homem ou uma mulher que compreendeu o poder da autoridade a qual Deus tem dado à igreja. A igreja, ela precisa se posicionar. A igreja, ela precisa entender agora. Irmão, por que homens são vencedores se alguns não são vencedores? Estou falando da igreja. Por que alguns homens, eles rompem no seu ministério? Eles rompem na sua casa. Ele tem paz na sua casa. Ele tem paz em tudo que ele faz. Irmão, independente da circunstância, deixa eu te falar. Vai haver circunstância, vai haver momento difícil na sua vida. Vai haver momento, irmão, que você vai olhar e vai pensar que as coisas não vão ter mais jeito. Mas quando esses momentos chegar na sua vida, você vai estar revestido do poder do Deus vivo, do Deus forte. Quando chegar, irmão, quando chegar a tribulação, quando chegar, porque a palavra diz, olha, nem tribulação, nem perseguição, pode levantar legiões de demônios contra você e contra a sua casa. Pode vir, irmão, qualquer coisa sobre você. Você vai se posicionar como um homem de Deus que já é vencedor em Cristo Jesus. Há uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, quando ele diz aqui em João, que nós recebemos dele poder. Recebemos por quê? Porque agora nós fazemos parte do plano de salvação do Senhor. Pela graça, pela fé e pela autoridade. Entendemos isso de uma forma única, né? Todo vencedor não permite que as palavras do mundo venham e engana e tira dele, irmão, a paz. Todo vencedor, irmão, quando chegar alguém para você e começar a falar palavras de derrota, você vai se posicionar como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. E dizer assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus forte. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Não há nada que Jesus não possa fazer por mim e por você. Porque Ele já fez tudo na cruz. Tudo foi nos dado. Tudo foi dado a nós pela vida. Irmão, pela palavra do Deus vivo. E agora eu e você estamos aqui na posição, sabe, de homens e mulheres que temos a autoridade do Senhor. Eu queria falar para os irmãos que é algo que tem acontecido nesses dias. Tem casas que estão sofrendo. Porque tem homens de Deus e mulheres de Deus que estão dando ouvido a vozes estranhas. Estão dando ouvido a conselho do mundo. Está indo buscar, irmão, palavras a homens e mulheres que não profetam, que não têm a mesma fé que eu e você. Que não acreditam nesse Jesus que tudo pode. Um homem, isso é fantástico que esse homem ele fez com a autoridade que Deus deu para ele. Agora imagina você, com 5 filhos, num lugar deserto. E aí chega e esse homem, quando ele estava lá com seus filhos, ele andou mais não sei quantos quilômetros, mas eu acredito com mais de 500, num país chamado Gabão, na África. E ele estava ali com seus filhos, num lugar que não tinha nada.
E foi passando alguns homens que estavam fazendo ali um safari. E ele viu aquele grupo um homem com aquele grupo de adolescentes de 13, 14 e meninos pequenos. E ele chega até aquela família. E quando ele chega, ele encontra aquele homem rindo. Ele encontra aquele homem, sabe, rindo. E ele olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. E aquele homem estava com umas plantas, alguma coisa, e um fogo ali, um caldeirão estava ali. E aquele homem, aqueles homens que estavam ali fazendo esse turismo, um deles fica, sabe, inquieto no coração deles. E ele fala, cara, esse homem está rindo, esses meninos estão felizes. E ele chega para o guia dele lá, que fala a mesma língua desse homem, procura para ele por que dessa felicidade? Por que ele está rindo? Porque aqui não tem nada, tem uma árvore, e só essa árvore, a sombra é muito pouca. E com esses meninos aqui ainda. E ele faz essa pergunta para aquele homem. Aquele homem fala assim, sabe por que eu estou feliz? Porque hoje eu tenho a oportunidade de dar um alimento para minha família. Aquele homem, ele não era a circunstância que ele estava vivendo. Ele tinha a oportunidade, os 5 filhos. E as pessoas ali falavam que o alimento que ele estava fazendo era água e raízes para dar para aquelas crianças. Mas a circunstância não impediu aquele homem de estar rindo, brincando com seus filhos. E muitos de nós somos homens e mulheres que recebemos a maior promessa de Deus, a autoridade, a vida. E deixamos o mundo lá fora falar quem nós somos, trazer acusação sobre mim e sobre você. E caminhando um pouco mais, Deus, quando Ele nos deu a graça, deu a autoridade para nós entendermos o que é autoridade. O que é entender a autoridade, irmão, é exercitar. É você falar com Deus e orar a Deus. Como receber essa autoridade? João 1,12 nos fala. Mas eu queria agora, falar de algo que Deus tem falado lá em Lucas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24, 49. Deus, Ele dá uma ordem. E essa ordem para os seus discípulos. Deus, Ele fala no coração daquele homem, daqueles homens. Lucas 24, 49. Lucas, desculpa, irmão, é Lucas 24, 49. Falei João, né? João Lucas? Porque vai que eu erro num, eu acerto o outro, né, irmão? É Lucas. Desculpa. Lucas 24, 49. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de... O Senhor, Ele falou para os discípulos. Olha o que Jesus fez depois, irmãos. Olha, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele não falou para os discípulos assim, olha, vocês vão agora. Vocês vão agora que vocês estão preparados. Não. Ele falou para os discípulos, olha, vocês fiquem aqui. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão agora pregar o Evangelho. Vocês vão agora anunciar essa mensagem de salvação. Porque eu tenho dado a vocês todo o poder e toda a autoridade. E aí os discípulos, eles começaram a pregar a palavra do Senhor, porque eles entenderam. Pedro, irmãos, algo fantástico na vida de Pedro. A Bíblia diz lá em Atos, que quando Pedro ele começou a pregar a palavra de arrependimento, porque ele estava revestido de toda a autoridade do Deus vivo, do Deus forte. A Bíblia diz que mais de 3.000 homens se converteram ao Senhor. Mais de 3 homens se renderam aos pés do Deus vivo, por causa da autoridade que estava sobre Pedro. E deixa eu falar algo para você aqui. A mesma autoridade que estava sobre Pedro, é a mesma autoridade que Deus deu para a igreja hoje. É a mesma autoridade. Muitos de nós olhamos para Pedro, e olhamos para ele e achamos que Pedro, foi um homem assim que fez tudo. Irmão, deixa eu falar, você pode fazer as mesmas coisas. Pedro foi um homem que entendeu a graça. Pedro foi um homem que viveu pela fé.
Pedro foi um homem que ele exerceu a autoridade em Cristo Jesus. E agora eu e você podemos agora desfrutar de algo que Deus tem dado para nós. Irmãos, muitos de nós, quantas vezes você já pediu alguém para orar para uma enfermidade na sua casa? Quantas vezes você foi até seu líder? Você foi até o pastor? Quantas vezes à noite, dentro da sua casa, teve alguém enfermo? Você teve a posição de autoridade sobre seu filho, sobre a sua casa, sobre qualquer pessoa? Ou você não é digno de orar, colocar as mãos e expulsar toda a enfermidade? Você crê que você é a autoridade de Deus? Você não crê. Eu vou fazer a pergunta de novo. Porque quando eu falo amém, irmão, tem que estremecer o inferno. Quando nós acreditamos nessa palavra, meu querido, Satanás, irmão, só do fato de você passar, deixa eu te falar, irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro passava, as pessoas eram curadas. A palavra do Senhor diz que as pessoas levavam algumas situações, um lenço de Paulo, de algumas para tocar nas pessoas para ser curado. Jesus Cristo, ele falou, se crês em mim, vocês podem fazer mais do que eu. Mas, quando eu li esse texto, eu ficava num temor no meu coração. Eu falava, não, Senhor, que isso? Eu vou fazer mais do que o Senhor? Misericórdia, o Senhor é Deus. Mas aí ele falou para Pedro, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E Paulo fez. Pedro fez. Irmãos, deixa eu falar algo para você, que a autoridade, quando nós exercemos essa autoridade, Deus, ele verdadeiramente, irmão, ele traz sobre nós um poder que você não sabe do poder que Deus, ele derramou sobre a sua vida e sobre a sua casa. Irmãos, é algo que eu e você precisamos desfrutar desse poder de algo tão fantástico. E quando Paulo, ele fala sobre, quando Pedro, ele recebe poder, ele começa a pregar o Evangelho. Quando alguém ficar enfermo, dentro da sua casa, levanta como um homem e uma mulher de Deus, impõe as mãos e declara, Pai, a tua palavra diz que eu recebi o poder que vem do Senhor. E eu dou uma ordem a essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Começa a declarar em nome do Senhor Jesus. Dá uma ordem, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres aqui cheios da autoridade. Homens e mulheres cheios da autoridade. Irmão, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós entendemos que é autoridade. Então agora nós vamos começar a caminhar em fé. Agora nós vamos começar a caminhar como vencedores. Para, irmãos, para de reclamar, para de achar que você, irmão, você é aquele que sabe que não pode fazer nada. Você se esconde nas suas tribulações. Quando acontece a tempestade na sua vida, você começa a correr atrás das pessoas que podem te ajudar. E tem 3 grupos de pessoas quando está passando na tempestade. 3 grupos de pessoas que vivem de formas diferentes. O primeiro grupo de pessoas finge que nada está acontecendo. A vida da pessoa, a casa dela está passando por grande dificuldade. Os filhos estão fora do propósito de Deus. O casamento está sendo destruído. Sabe, a vida financeira está sendo destruída por falta de compreensão da palavra. Mas ali ela está vivendo como nada estivesse acontecendo. Não, isso é assim mesmo. Vai melhorar. Pessoa passiva. Crentes passivos. Crentes covardes. Homens e mulheres de Deus que não vivem segundo a palavra do Senhor. Não vivem segundo o que a palavra diz. Porque se a palavra diz que eu tenho toda a autoridade, eu não posso fazer parte desse primeiro grupo. Aceitar as coisas acontecendo na minha casa. E não, isso é assim. E entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Eu conheço, sabe, homens que se converteram há mais de 30, 40 anos, irmão. A vida dele não mudou porque ele não se posicionou como um homem de Deus. Ele não se posicionou como autoridade de Deus. E fica para um, vai para outro, vai para uma igreja, vai procurar um irmão e ouve falar que o irmão lá, tal hora a coisa acontece. Não vai acontecer porque não se posicionou como homem de Deus. Porque quando você se posiciona e você cansa da situação que você está passando, você não vai ser um homem ou uma mulher passiva.
Para de aceitar essa situação na sua vida. Para de aceitar essa situação com os seus filhos, no seu casamento. Não seja passivo. Isso é assim mesmo. Eu fui predestinado. Isso acontece porque na minha casa, na minha família, as mulheres, eu já ouvi uma irmã falando esses dias agora. Na minha família, né? As mulheres não foi feita para casamento não, porque todo mundo casou e separou. Mulheres da igreja confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não entenderam uma posição de vencedora. Continuam vivendo na posição de derrota, aceitando essas circunstâncias como se isso fosse coisa natural. Deus não nos fez para ser perdedores. Porque se Ele fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu preciso entender que autoridade é essa que está sobre a minha vida. Esse primeiro grupo de pessoas são pessoas que sofrem. E ouvem falar, eu ouvi falar, não tem as suas experiências com Deus. Não busca as suas próprias experiências. Vive uma vida de intimidade, de oração, de busca incessante de Deus. Mas aceita as coisas como se isso fosse normal, porque o povo é assim mesmo. Quando eu confessei Jesus, eu tenho que ser... Irmão, isso é mentira de Satanás. Esse primeiro grupo, irmão, vai viver sempre dessa forma. Se não compreender que eles precisam de um posicionamento de Deus. O segundo grupo são pessoas que ficam desesperadas. Aconteceu algo na sua vida, ela se desespera, né? Perde o chão, começa a achar que tudo vai dar errado, e sabe, tranca dentro do quarto e começa a chorar, e tudo que vai falar com ela, tudo que você fala para ela, ela não acredita. Tudo que você vai falar para ela, ela entra em pânico, entra em desespero, porque também não compreendeu a autoridade. O primeiro grupo é passivo, acha que é daquela forma, está tudo certo. O segundo grupo são pessoas que entram em desespero, né? Acha que agora acabou, né? Agora vai acontecer, recebe um diagnóstico do médico, já vai para o seu quarto chorar. Hoje eu estava conversando com a irmã, estava visitando ela, e ela foi pegar, olha, isso é muito sério. Quando a gente entra em desespero, quando você entra, você perde, você perde até a situação de raciocinar, de ver as coisas com clareza. E ela fez um exame, e quando ela pegou no exame que ela leu lá, ela leu benigno, ou maligno. Ela leu lá maligno, ela saiu lá do postinho e foi na casa do irmão lá em cima, desesperada porque o diagnóstico, ela recebeu um diagnóstico de morte no pensamento dela. E ela chegou para a irmã e mostrou para a irmã lá, e a irmã olhou, a irmã, volta lá, né? Porque a irmã também entrou tanto no desespero, porque uma coisa eu te falar, se alguém chegar com você com uma situação desesperadora, e você entrar também no desespero dela, você não vai ter clareza para instruir ela no que ela tem que fazer. Nós temos que, sim, estar próximo, mas temos que ser homens e mulheres centrados para ajudar e auxiliar as pessoas que estão em desespero. Mas aquela irmã também entrou na mesma pilha da irmã, né? E começou as duas a chorar. Na mesma hora ela volta até no postinho lá embaixo. E ela chega lá para a enfermeira, olha, eu peguei esse exame aqui, esse resultado aqui, deu maligno. A enfermeira, deixa eu ver esse exame seu. E quando a enfermeira pegou o exame, falou, o que você leu aqui? Você é maligno. Ela falou, não, é benigno. Olha a situação de sofrimento dessa mulher. 2 horas, irmão, em 2 horas ela tinha morrido. Ela recebeu um diagnóstico que era, né, benigno, mas ela estava tão em desespero que ela leu maligno, foi chorando até a outra irmã também entrou em desespero com ela, ela voltou lá, aí a enfermeira, né, centrada, olhou e falou, não, irmão, seu diagnóstico aqui deu benigno, está tudo certo com você. Mas entrou em desespero, não teve como resolver a situação. Mas tem o terceiro grupo de pessoas, que esse terceiro grupo de pessoas, eles levantam e declaram o poder e a autoridade de Deus. São pessoas que se posicionam, pessoas que ela entende o momento que elas estão passando. Sabe que o momento é muito crítico, o momento é muito sério, mas elas entendem que elas não podem ser passivas naquilo que está passando, elas não podem entrar em desespero, mas a posição delas é a posição de um homem e de uma mulher vencedora. E aí eu quero falar de uma mulher que usou a autoridade que Deus deu para ela. Quem conhece a história de Esther? Muitos conhecem a história de Esther. Só para resumir a história dela. Tinha um homem que perseguiu o povo judeu ali. E ele vai até o rei e fala para o rei,
tem um povo aí que está assim, está crescendo mais do que nós e precisamos matar ele. O rei pega e dá um anel para ele e dá autoridade para aquele homem. Deixa eu te falar, muitas das vezes o inimigo se levanta como autoridade contra a minha vida e contra a sua vida. Mas vamos entender quem é o general de guerra, quem é o Deus vivo. E aquele povo recebe uma sentença de morte. E aquela mulher chamada Esther, ela passa a ser rainha daquele reino. E o seu primo, seu tio, na verdade ele é primo, mas ele criou ela, e ela chamava ele de tio, ele vai até ela e fala para ela: Esther, nós recebemos uma sentença de morte. Esther poderia ali naquele momento entrar em desespero, mas ela fala para aquele homem, fala para o povo, jejuar e orar durante 3 dias, que eu e as minhas concubinas também vamos orar e jejuar durante 3 dias, e depois eu vou entrar até o rei, e ele, se eu entrar até lá, eu vou interceder pelo povo. Eu não vou falar da história, depois você ler lá no livro de Esther. Esther, ela entrou, mas ela entrou com autoridade diante dos homens. Quando eu e você se posiciona com autoridade diante dos homens, a autoridade de Deus. Mas olha o que essa mulher fez. Ela orou e jejuou. Ela se preparou para a batalha. Ela não foi da forma natural. Quando eu e você vamos da forma natural, da forma de homem, nós somos, invariavelmente, nós iremos perder. Mas essa mulher, ela se posicionou como uma mulher de Deus. Ela orou e jejuou. Talvez você está passando por um problema muito sério na sua vida. Talvez você está precisando de falar com Deus. Você está precisando de entrar no Santo dos Santos. Mas muitos de nós estamos de forma indigna diante dele. Precisamos jejuar e orar. Santificar a nossa vida. Consagrar a nossa vida. E entrar no Santo do Santo e falar com ele. E a autoridade de Deus vai dar uma ordem. Como aquele rei, Deus, ele usou Esther. E Deus, a autoridade estava sobre aquela mulher. Aquele rei, ele revogou a posição de morte daquele povo. Por causa da autoridade. Quando você jejua, quando você ora, quando você busca aquilo. Olha aqui, irmãos. Quem está com a Bíblia aí? Quem pode levantar a Bíblia? Traga a sua Bíblia, meu querido. Aqui é o poder de Deus. Nós temos que vir. Eu sempre falo para os irmãos, você não pode sair da sua casa sem a espada. Você tem que carregar a sua Bíblia. Você tem que carregar a sua Bíblia. Mas não traz a sua Bíblia escondida para as pessoas não verem, não. As pessoas vão olhar para você e vai falar: lá vai um homem ou uma mulher de Deus. Homem e mulher que verdadeiramente têm a autoridade do Senhor Jesus. Muitos de nós queremos ter autoridade, irmão, mas nós nos posicionamos como homens de Deus. Estela jejuou e orou durante 3 dias. E ela entrou no lugar do Santo dos Santos, como autoridade. Se eu e você nós entendemos que a autoridade Deus nos deu, nós vamos exercer ela. Irmão, não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada que pode, destruir a sua vida. Deus, ele é um Deus de poder. Deus, ele é um Deus de poder. Você mostrou alguma coisa para mim ainda? Não, porque eu estou de olho no seu. Deus, ele é um Deus de poder. Jesus Cristo. E eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 8, 23. Deus, ele é o Senhor da sua vida. Eu queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. Deus vivo, Deus forte, Deus. Mateus 8, 23. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ele toda honra e toda glória. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Presta atenção aqui. Deixa eu falar algo para você aqui. Ele entrou no barco. Quem que entrou no barco? Jesus. Ele entrou no barco. Ele foi. Os seus discípulos seguiram ele. Deixa eu falar algo para você. Você é um seguidor de Jesus? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Você é um seguidor de Jesus?
Vai vir a tempestade na sua vida. Ninguém está imune de não passar por tempestade. Mas o mais fantástico entre a tempestade, aquele que é o autor da vida, aquele que pode todas as coisas, ele estava dormindo no barco. Ele estava lá. Ele está aí. Ele está na sua casa. O problema é como você vai passar pela tempestade. O problema é como você vai ver essa tempestade. Os discípulos estavam lá no barco. Ele estava dormindo. Eles poderiam ter falado naquele momento: o mestre, ele está na minha casa. Não vou temer mal algum. O mestre está na minha casa. Mas eles não fizeram isso. Às vezes, a posição que eu e você estamos tendo é a posição desses discípulos. O mestre estava no barco, mas eles não lembraram do mestre. Eles entraram em desespero. Primeiro eles procuraram, sabe, eu fico imaginando aqueles homens, eles tentar direcionar o barco, e aí Jesus estava lá. Ei, Jesus está aí. Jesus está aí. A autoridade está em você. O Espírito Santo está aí. A autoridade do Senhor está aí. Agora é o momento de você usar essa autoridade. E o texto ele continua dizendo algo aqui que eu fiquei maravilhado com esse texto. Quantos de nós já lemos esse texto, irmão? Quantos de nós já lemos isso? E olha o que ele diz. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, e desesperaram, dizendo. Olha o desespero aqui. Aqueles homens estavam com o mestre, com o autor da vida. Estava próximo dele. Caminhava com ele, eles decidiram seguir o mestre. Mas quando na primeira tempestade, no primeiro momento, eles, olha o que diz o versículo 25, eles se desesperaram. Depois que eles desesperaram, olha o que ele dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos o quê? Perecendo, eu estou morrendo, eu não aguento mais, essa carga é muito pesada. Mas Jesus ele estava o quê? Dormindo. E aí Jesus, olha o que disse Jesus, e ele disse: por que temeis? Por que você teme? Por que você teme? Por que você está com esse medo no seu coração? Você recebeu toda a autoridade do Deus vivo. Não temas. E ele continua dizendo: homens de pouca fé. Qual foi a segunda chave dessa campanha? A fé. Mas Jesus fala que homens de pouca fé repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e o que, irmãos? Se acalmou. Basta uma palavra tua, que os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas. Pois contigo saltarei muralhas. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, porque contigo saltarei muralhas. A autoridade Deus te deu nesta noite. E Ele é Deus de poder santo de Israel. Só para concluir o texto. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluias. Olha de quem você recebeu a autoridade, de quem eu recebi essa autoridade. A chave da vitória está em Cristo Jesus. A chave da vitória está em Cristo Jesus. Por que desespera? O Espírito do Deus vivo está na sua vida. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento, cheio da autoridade do Deus vivo. Cheio da autoridade do Deus vivo. Cheio da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Enquanto a equipe de louvor vai ministrando essa música, que Deus nessa noite venha no seu coração como nunca veio. Há uma autoridade